vezes, ao longo dos dias, a gente tende a reclamar demais ou a pedir demais, mas nós queremos começar te agradecendo pelas coisas do dia a dia, Pai. Nós queremos começar te agradecendo e dizendo: Deus, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, mas também muito obrigada por tudo que também o Senhor não fez, porque nós sabemos que tudo que não aconteceu da forma que nós queríamos era porque o Senhor tinha um propósito. O seu propósito é muito maior, Jesus. Nós sabemos que a sua vontade é ela que é boa, perfeita e agradável, e nós te pedimos, Espírito Santo, nos ensina a andar, nos ensina a caminhar de acordo com a tua vontade, nos ensina a cada dia, Senhor, te ama mais, entendendo que tu és tudo que nós temos. Tudo que nós temos não é a nossa casa, tudo que nós temos não é a nossa conta bancária cheia de dinheiro, não, tudo que nós temos é o Senhor, Deus. E nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor Jesus. Nesse momento, nós queremos dizer: Senhor, nos faz entender aquilo que tu queres. Nos faz, Senhor, ouvir a tua voz, como o Senhor já tem falado aqui no nosso meio. Nos faz, Espírito Santo, abrir os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ver, para que nós possamos ouvir, compreender o que tu queres falar conosco nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, não deixa, Senhor, que os pensamentos do dia a dia, da correria, daquilo que nós temos para fazer, não nos deixa que nós venhamos a ficar dispersos. Nos faz focar naquilo que tu queres falar conosco, porque nós sabemos que o Senhor preparou essa noite. O Senhor preparou essa noite para falar aos nossos corações. Já falou através dos louvores, e nós temos certeza que o Senhor falará através da sua palavra, porque não é a palavra que a Eduarda preparou, não, é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Foi Ele que preparou essa palavra. É a palavra do Senhor, a palavra que confronta, a palavra que constrange, a palavra que leva o homem ao arrependimento. E nós te pedimos, Espírito Santo, continua falando conosco nesse momento. Nos ajusta, nos faz viver a tua vontade, nos faz viver segundo a tua vontade. Nós te pedimos, Espírito Santo, tira todo medo, tira toda ansiedade, tira todo pensamento que é contrário à tua vontade. Vai nos limpando, vai nos lavando, vai nos fazendo, Senhor Jesus, ser cada dia mais parecidos contigo. É isso que nós queremos te pedir, Senhor, porque nós amamos a Ti, e não há outro lugar que nós queremos estar a não ser em Tua presença. Tu és o nosso Deus e nós queremos Te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Gente, hoje pela manhã eu acordei e eu tive um sonho. Não vou contar o sonho, mas enfim, eu tive um sonho. E eu acordei com esse sonho específico na minha cabeça. Eu tenho muitos sonhos, enfim. Quem anda perto de mim sabe que eu tenho uns sonhos bem específicos, outros nem tanto, mas o Senhor vai falando, vai ministrando no nosso coração e vai revelando aquilo que Ele quer, né? Enfim, hoje pela manhã eu acordei com um sonho específico, e quando eu acordei falando com Deus e disse: meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale hoje para a igreja? Porque assim, tem vezes que na minha vida acontece isso comigo. Chega no domingo pela manhã, Deus falou várias coisas na semana, Deus ministrou várias palavras, Deus falou várias coisas, mas não era a palavra que Ele queria falar para a igreja. Então tem coisas que Ele fala especificamente para mim, eu anoto, se for para depois pregar para a igreja, a gente prega. Mas quando chegou hoje pela manhã, eu comecei a falar: Deus, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que é que o Senhor quer falar? E eu lembro que eu abri o meu bloco de notas e tinha uma mensagem. Lá eu sempre, quando Deus fala comigo, eu anoto pontos específicos, o tema da mensagem. E eu anotei um tema de uma mensagem e eu lembro que eu fiquei: Deus, vai confirmando a tua palavra, vai confirmando se é isso que o Senhor quer. A George levantou, não foi, vida? Foi lavar os pratos, não é isso? Glória a Deus. Foi lavar os pratos, aleluia. E quando ele levantou, ele colocou na televisão a pregação da pastora Viviane Martinello. Inclusive, a gente sempre manda no grupo das posicionadas que a gente ama a mulher de Deus, muito usada pelo Senhor. E o tema da mensagem não tinha nada a ver
com o que ela ia falar. Eu acho que o tema da mensagem era... É o que, amor? Tu lembra? Eu nem lembro, pra vocês terem ideia. Algo desse tipo, assim, eu nem lembro muito bem, mas eu sei que não tinha nada a ver. E ela começou a falar sobre vários assuntos. E nisso ela chegou e fez assim: mas hoje, eu quero falar com vocês sobre vencendo os gigantes. Que era exatamente a palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração. E quando ela falou assim, vencendo os gigantes, eu disse: amor, eu acabei de falar contigo, da palavra que Deus tinha falado comigo, que era sobre vencendo os gigantes. Aí ela fez assim: eu quero falar sobre Davi. Eu amei. Sobre Davi, muito bom, né? Que era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Ela falou assim, e aí especificamente em 1 Samuel capítulo 17, eu disse: meu Deus, se isso não é mais confirmação do que eu precisava, porque tudo que eu tinha anotado, aquela mulher falou na pregação, tudo que eu tinha. Essa pregação estreou ontem no canal dela, faz acho que umas 19 horas que foi postada no canal dela. Então assim, eu não tinha visto nada. Eu acho que abriu aleatoriamente, mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco. Porque quando Ele fala conosco, Ele sai confirmando. Não é aleatório, não é o que você quer, Ele sai confirmando palavra por palavra. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Nós leremos Bíblia hoje, tá? Então fica com a sua Bíblia aberta, abre aí. Se não sabe abrir, se não sabe achar, coloca lá na frente, no sumáriozinho, vai procurar, não tem problema não, mas não deixe de abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Amém, amém? Todo mundo abriu? Quem está com a sua Bíblia, abre em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17. E nós começaremos lendo a partir do versículo 1. Como eu falei, o tema dessa mensagem é vencendo os gigantes. E você já imagina que nós falaremos sobre Davi e Golias. Isso é muito óbvio, né? Nós leremos a partir do versículo 1. 1 Samuel 17, versículo 1. Amém? Diz assim: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam em Socó, entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. 60 quilos, isso. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança, era como o eixo de tecelão, e a ponta da lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o seu escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel e disse o seguinte: para que vocês saiam, para formar a linha de batalha. Não sou eu, o filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e vocês o matar, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Guarda isso. Ficaram assustados e com muito medo. Vamos continuar. Versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os seus 3 filhos, mais velhos de Jessé, tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênio, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus vinham de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Foca nessas informações. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém,
esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam a prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. E no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que tinha sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. E quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Se liga agora nesse versículo 24 que diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filho em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Até aqui nós lemos a famosa história e conhecida história de Davi e Golias. Toda criança que veio para EBD já ouviu essa história, Davi e sua funda, Davi, que vence Golias. E eu amo esse capítulo porque fica muito claro a mão do Senhor sobre as nossas vidas. É Ele, é tudo sobre Ele, não é sobre a nossa capacidade. E nós começamos lendo do versículo 1 até o versículo 25, e a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração a respeito dessa primeira parte foi que nós não podemos fugir dos nossos gigantes. Aí você pode começar a me perguntar assim: mas por que nós não podemos fugir do nosso gigante? O versículo 24 fala que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, durante o percurso da nossa vida, aparecem gigantes. O gigante do medo, o gigante da ansiedade, o gigante da depressão, o gigante da doença, o gigante da área financeira. E a gente acha que fugindo dele vai resolver alguma coisa. A gente acha que saindo de perto dele vai resolver alguma coisa. Eu gosto muito de uma frase de Freud. Não dá para ensinar muita coisa não, ele não, sabe? Tem umas coisas que não prestam. Mas uma frase que eu gosto muito de Freud é que ele diz assim: a fuga, escuta isso, a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se quer evitar. A fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se quer evitar. Talvez você esteja aprisionado em áreas da sua vida porque você só foge. Você foge do problema e parece que não sabe resolver porque você tem tentado resolver pela força do seu braço. O texto fala que o filisteu se apresentou durante 40 dias, de manhã e de noite, ou seja, foram 80 vezes. De manhã e de noite ele ia durante 40 dias afrontar o povo de Israel. E muitas vezes nas nossas vidas nós somos assim. Existem gigantes, e em vez de solucionar o problema, em vez de, pedir ao Senhor para nos ajudar a solucionar, a gente fala: vou deixar de lado, não vou procurar mais saber, não vou mais dar vazão a isso, mas o Senhor está dizendo: não fuja. Nós vemos no texto que os israelitas fugiram, mas fugir do gigante fez com que ele desaparecesse? Não. Ele continuava lá. O gigante continuava lá, e muitas vezes o problema é esse. O gigante está lá, o seu problema está lá, e o que você quer fazer? Fugir dele. Mas para resumir o que Freud fala,
Fugir de um problema é se tornar escravo dele. Fugir de um problema não vai ser a solução. Fugir do problema vai fazer com que você se torne escravo desse problema. Mas o que o Senhor quer dizer para você? Não fuja dos problemas. Entregue para mim as suas ansiedades. Quais são os seus gigantes? Comece a pensar quais são os seus gigantes. É a ansiedade, é a depressão, é a área financeira, é o emprego que você não tem. Talvez é um problema mais sério, talvez é uma doença muito séria. E você foge, e vez ou outra se depara com ele. E parece que só anda em círculos o tempo todo e só se depara com ele, como esse gigante. Eu já queria ir para o segundo ponto dessa mensagem. O primeiro ponto foi: não fuja do seu gigante. E o segundo ponto dessa mensagem, pode colocar, é: se desvie das críticas. No percurso de vencer os nossos gigantes, a gente vai ouvir muita coisa. Vai ouvir muitas críticas. Vai ouvir muitas palavras que não deveríamos ouvir. Mais uma coisa que eu aprendo nesse texto com Davi é que ele se desviou da crítica. E uma coisa muito importante também nesse texto é que foi o próprio irmão dele que se levantou contra ele. No meio do processo, no meio de vencer o seu gigante, talvez o seu irmão se levante contra você. Talvez o seu esposo se levante contra você porque ele não vai entender. A sua esposa se levante contra você porque ela não vai entender. A sua mãe, o seu pai, seja lá quem for. E eu queria pedir para que você fosse agora para o versículo 26, que diz assim, no mesmo capítulo: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Então Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou muito irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você escuta isso. O irmão dele disse para ele: sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Versículo 30 diz o seguinte na minha versão: então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta diante. O que nós temos antes, o que nós temos que fazer mediante a crítica, o que nós temos que fazer mediante os críticos. Tem gente que parece que só sabe criticar. Tem gente que parece, chega na sua casa, começa a olhar defeito. Olha pra você e parece que só vê defeito. E porque teu cabelo tá feio. E porque eu gostei mais de como era. E porque, olha, não tô gostando disso aqui não. Eu preferia antes. Parece que tem gente que só vê crítica e problema. Ela não consegue enxergar coisa boa, ela só vê problema. E os críticos são assim. O texto fala que o irmão mais velho de Davi olhou pra ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? E com quem você deixou essas pouquinhas ovelhas que você tem? Já atingindo ele, sabe? Porque o crítico faz isso. Ele começa a atingir quem você é. E começa a atingir o seu caráter muitas vezes. E o texto continua dizendo que Eliabe olhou para Davi e falou: sei que você é presunçoso e mau. Muitas vezes os críticos vão se levantar e vão dizer: eu sei que tu não presta mesmo. Eu sei que não tem mais solução para tu. Eu sei que tu não vai mudar. Já cansei, parece que não tem mudança. Mas eu sempre falo nas nossas pregações aqui na igreja: nós não somos ninguém para sentenciar o outro. Você não é ninguém para olhar para o seu irmão e dizer: ai, por que você não presta? Ai, por que não tem mais solução?
Quem pode falar isso é o Senhor Jesus. Ele que pode dizer se tem solução ou se não tem. E no meio do percurso, no meio da caminhada, vão existir os críticos. E nós precisamos aprender a lidar com eles. Aí você pode dizer, meu Deus, se fosse eu no lugar de Davi, eu ia chorar. Se fosse eu no lugar de Davi, eu ia morrer. Porque o meu irmão estava dizendo que eu era presunçosa e má. Porque o meu irmão estava me colocando de lado. Porque o meu irmão estava me colocando para baixo. Mas eu amo que o versículo 30 diz que então Davi se desviou. Davi não ficou se lamentando. Davi não saiu chorando. Davi se desviou. Virou para outra pessoa e pergunta a mesma coisa. Ó, o que vai acontecer com quem derrotar esse gigante? E que nós precisamos aprender como igreja não é se vitimizar. Meu Deus do céu. Existe uma era, parece que é um mal dessa geração. É o tal do vitimismo. Gente, pelo amor de Deus. Falou um negócio, porque fulano, pelo amor de Deus. Tu não sabe quem tu é em Deus, não é? Porque eu olho e eu fico observando assim, meu Deus, Davi podia chorar, podia, mas ele sabia tanto quem ele era em Deus, que ele simplesmente não levou em consideração. Tu me chamou de preçoso, irmão, tem problema não, eu sei que eu sou em Deus. E parece que dentro da igreja hoje é uma era de vitimismo terrível. Porque o irmão não falou comigo. Porque o irmão não me deu paz do Senhor. Já começa a criar coisa na cabeça, né? Não, porque eu passei por fulano. Eu acho que ele não falou como deveria. Pelo amor de Deus, gente. É muito bonito cantar até que o Senhor venha. Mas olha a besteira que a gente fica envolvido. Até que o Senhor venha, aviva-nos. A gente com raiva do irmão, porque o irmão falou com você da forma que você não queria. Você queria que ele falasse de outra forma. Que crentes somos nós? Que nível nós estamos? Meu Deus do céu. Nós olhamos para a vida de apóstolo Paulo, de Davi, de grandes homens de Deus. Pedro, enfim, tantos outros. E nós vemos totalmente diferente. Nós precisamos aprender que as críticas, elas vão surgir, isso é inevitável. Tem gente que não vai gostar de você simplesmente por não gostar. Eu conheço muita gente que já olhou pra mim e falou, rapaz, Yasmin, falando pra você. Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente tava reformando aqui a igreja. Eu lembro que Yasmin, ela mora aqui na frente, bem longe da igreja. Eu lembro que ela tava ali na escada, varrendo, não foi Yasmin? Aí eu tava sentada aqui na porta. Aí eu lembro que eu olhei pra ela e riu. Aí ela olhou pra mim e fez assim. Ela não disse pra mim, gente. Ela pensou, não foi Yasmin. Ela pensou dentro dela mesma. Rapaz, como ela é falsa. Não foi Yasmin? Tu pensou isso? Rapaz, como ela é falsa. Mas Deus mudou a sua ótica a respeito de quem eu era. Não é verdade? Mas tem gente que não vai gostar de você, meu amigo. Não morra, não. Tem gente que vai passar a vida toda criticando você. Tem gente que vai passar a vida todinha, parece que procurando algo para derrubar você. E não ache que você é o único não, porque Davi também teve isso, viu? Não ache que você é porque fulano, deixa pra lá. Se desvia da crítica e olha para quem o Senhor quer que você seja. Quem Deus te chamou para ser, quem você é nele. Os críticos, eles vão se levantar, as críticas vão surgir, mas nós precisamos aprender a entender quem Deus nos chamou para ser. Tem gente que parece que fulano chamou ela de feia, matou ela. Eu era assim. Me chamou de feia, morri, chorei. Eu passei a minha vida, uma boa parte, glória a Deus, tentando agradar as pessoas, porque fulano não gostava de mim. Eita, amor, eu vou comprar um negocinho para dar a fulano. Eu dizia assim para George, amor, eu vou comprar não sei o que. Será que a pessoa vai gostar de mim, amor? Eu vou ali nela e vou começar a conversar. Mas não mudou nada. Isso é porque eu sou uma pessoa ruim? Não, isso é porque a pessoa é uma pessoa ruim? Não. Talvez ela só não se bata com você. Jeito diferente, criação diferente. E a gente tem que entender as pessoas. A gente é muito complicado, misericórdia.
A gente quer moldar as pessoas do nosso jeito. Porque fulano não gostou de mim, tem que ser igual a mim, tem que ser do meu jeitinho. Mas é normal. Nós temos mais proximidade, mais jeito. Nós temos relacionamentos diferentes com outras pessoas, isso é fato. E uma coisa que Deus falou muito comigo é que nós precisamos urgentemente nos desviar das críticas. Às vezes, uma pessoa falou aquilo há 50 anos atrás. Uma pessoa falou lá em 1900 e bolinha que você era não sei o quê. Uma pessoa falou lá atrás que gostava de você o que, sabe? Alguma coisa que você não tem mostrado. E parece que você vive a sua vida há anos em função daquela crítica. E não consegue avançar em áreas específicas, porque na sua mente só ecoa aquilo que falaram contra você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus é que define quem você é. É a palavra dele que define quem você é. A sua vida não deve, não pode ser definida por aquilo que falaram de você anos atrás. Talvez você esteja deixando de viver aquilo que Deus quer, o propósito dele, por conta de coisas que você ouviu há muitos anos. Davi, um pastorzinho de ovelhas, da minha altura mais ou menos, sem o salto, lógico, isso é óbvio, 1,50 m e pouquinho, um menino para muitos, ruivinho, escanteado pelos irmãos, foi quem Deus decidiu levantar para enfrentar o gigante. E Deus está querendo falar com você hoje. Existem gigantes que você vai derrubar, e começa hoje. E talvez você não tenha derrubado porque você precisa trazer à sua memória aquilo que o Senhor já fez. Não são palavras que definem quem você é. Deus já disse que você venceria. Deus disse que você passaria por provações, mas que Ele estaria ao seu lado. Eu amo que quando Davi, ele se levanta e ele fala que vai vencer o gigante, sim. E Saul pergunta para ele: rapaz, eu estou parafraseando, tá, irmão? Rapaz, tu acha mesmo que tu, o menino ruivinho de baixa estatura, vai vencer o gigante? Davi olha para Saul, meu Deus, com toda a audácia que Deus deu, com toda a ousadia que Deus deu, e fala assim, parafraseando, para ninguém dizer que eu estou falando coisa antibíblica, em nome de Jesus, parafraseando, ele fala: rapaz, assim como Deus esteve comigo quando eu venci um leão e um urso, certamente eu sei que Ele estará comigo agora. E no meio do percurso e do processo, talvez você tenha esquecido, Deus já fez, você já venceu outras guerras e outros gigantes. E porque agora talvez esse gigante seja alguns centímetros maiores, você acha que não vai dar conta, você acha que não vai sair do lugar, acha que isso vai te matar. Mas assim como Davi fez, lembra? Deus já fez, Ele vai fazer de novo. O nosso problema é que a gente parece que esquece. É muito fácil lembrar da crítica. Fica na cabeça, fica no coração. Mas lembrar e trazer à memória, como eu preguei há umas semanas passadas, aquilo que nos dá esperança é mais difícil. Porque parece que existe uma trave nos nossos olhos que não nos deixa enxergar que Deus já fez e Ele vai fazer mais uma vez. Eu acho que isso é o som aqui atrás. O povo escutando um brega, é isso mesmo. Estou ouvindo aqui. Vamos continuar. O primeiro ponto é: não fuja do seu gigante. Amém? Ninguém vai fugir do seu gigante não, né? Não vai, em nome de Jesus. Segundo ponto, se desvie das
Em nome de Jesus, todo mundo vai se desviar das críticas. Esquece, desvia, deixa pra lá. Pede para o Senhor resolver, é o nosso Deus. E não há nada que Ele não possa resolver. Amém? Terceiro ponto da nossa mensagem é: não use o que não é seu. Aí você me pergunta, onde é que isso se encaixa na mensagem? Calma aí, vamos embora. 1 Samuel 17, mesmo capítulo, versículo 38. Posso ler, amém? Versículo 38, vou ler aqui. Saul vestiu Davi, só um minutinho. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Pode passar. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Próximo. Pegou o seu cajado na mão e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção dos filisteus. Terceiro ponto: não use o que não é seu. No meio do processo de vencer o gigante, talvez você queira usar as armas do outro. E talvez você fale assim: rapaz, o casamento de fulano deu certo assim. Ela fez tal coisa e funcionou, mas talvez no seu não seja assim. O texto fala que Davi vestiu a armadura de Saul. Ele não fez o quê? Não conseguiu andar, porque não era para ele. Aquela não era a arma que Deus queria que ele vestisse, não era aquilo. Tem armas que você não pode usar, porque não é isso que Deus quer que você use. Tem coisas que não são suas. Funcionou com meu coleguinha, mas não é. Talvez o que o Senhor quer que você faça é que você jejue e ore. Tem gente querendo lutar com as armas erradas, fazer aquilo que quer e de último vai orar e jejuar. Depois de ter brigado, depois de ter discutido, depois de ter feito a pior coisa que deveria ter feito, lembra: Deus, eu não jejuei e orei. E aí eu começo a lembrar de Esther, que promoveu um jejum de 3 dias. 3 dias. E o seu povo foi salvo. Não porque Esther era boa o suficiente, não. Mas porque um povo se levantou e clamou ao seu Deus. Um povo fez jejum durante 3 dias e clamou ao Senhor pela misericórdia dele. Talvez alguns gigantes não tenham caído ainda, porque você está lutando com as armas erradas. Talvez você está lutando com a força do seu braço, fazendo o que não deveria fazer, achando que discutir com fulano vai dar resultado e não vai dar, só dá problema. Achando que com as suas palavras você vai persuadir alguém, você vai causar problema. Você já experimentou jejuar e orar? Você já experimentou perguntar ao Senhor o que Ele quer que você faça? Por isso que eu falo, como igreja é muito bom, eu falo isso pra mim também. É muito bom falar que a vontade do Senhor é boa, que nós queremos viver a vontade dEle, que nós amamos a Ele. Mas na primeira oportunidade a gente escolhe brigar, irmão. A gente não escolhe orar e jejuar e brigar, é causar problema, é causar contenda, é causar confusão, fazendo o que a situação piore mais e mais. Mas o Senhor nos chama para usar as armas corretas. E talvez o que esteja faltando é oração. Nós estávamos assistindo um documentário, Sara indicou o documentário, sobre oração, acho que é a fé não fingida, não é isso o tema do documentário? Fé não fingida, não é isso, Samara? E esse documentário, ele fala da vida de várias irmãs, aquelas irmãzinhas do coque, sabe? De oração, mulher perseverante. E fala de várias. Mas uma das coisas, 2 histórias que me chamaram a atenção, são as 2 primeiras. Depois eu passo para vocês, quem quiser saber do documentário, eu passo para vocês assistirem.
E diz que uma senhora, acho que hoje ela tem uns 83 anos mais ou menos, né, vida? E ela serviu a Deus desde a sua juventude. E ela teve 12 filhos. E um dia ela disse que começou a olhar para os filhos dentro de casa e observar que não tinham o que comer. E ela podia fazer o quê? Reclamar. Ela podia dizer: Deus, eu tenho 12 filhos, não tenho o que comer. Não, ela não fez isso. Ela começou a chorar e disse: Deus, eu podia blasfemar contra o Senhor. Eu podia, Senhor Jesus, falar coisas contra o Senhor. Mas eu quero te pedir, Senhor, faça a sua vontade. Ela disse que, chorando, ela começou a observar os filhos dela passando assim numa fileira. Os 12 filhos. Quando ela viu o cachorro dela, o nome do cachorro dela era Leão. Ela viu um cachorro leão correndo. Vrá. O cachorro entra dentro de casa e joga, é até engraçado de falar, e joga um bolo de dinheiro para ela comprar o que estava faltando na casa dela. Aí você pode dizer assim: rapaz, isso é conversa, isso é fé, isso é usar as armas corretas, é oração. E talvez nada esteja mudando na sua vida porque você ainda não orou. E essa mulher fala que ela comprou tudo que precisava, comprou todo o alimento para sua casa. É uma coisa incrível. E a outra, essa irmã, ela tem 85 anos, ela ainda trabalha como dirigente de ciclo de oração lá na Paraíba. E ela contando que também com bastante filhos. E a comida dela, café da manhã, almoço e janta, sabe o que era? Água de coco. Café da manhã, almoço e janta, água de coco. Ela, os filhos e o marido. E essa também é muito assim, sabe? É fruto de fé, é fruto de, sabe, orar, pedir ao Senhor. Ele se inclina para ouvir. E ela falou que estava em casa e a vizinha gritou: fulana, fecha a janela aí porque tá vindo um vendaval e vai trazer um monte de folha para tua casa. Aí ela, aperreada, foi correndo, pedindo para os filhos fechar a janela. Simplesmente, quando o filho dela foi fechar a janela, o filho gritou: maninha, não é folha que tá caindo não, é dinheiro. E ela disse que juntou um bolo de dinheiro dessa altura assim, ó. Ela comprou comida para casa, uma feira enorme. Ela comprou roupa para ela, roupa para os filhos, roupa para o marido. Ela comprou os móveis que estavam faltando na casa. Isso é fé. Isso é lutar com as armas corretas. É orar, é entregar ao Senhor as suas necessidades. Apresente a Ele. E quando a gente ouviu isso e olhou para essa senhora, uma senhora de 85 anos, que desde os 14 anos ela é dirigente do ciclo de oração. 71 anos, né, de ministério. 71 anos de ministério. E o que nós temos feito como igreja? No meio do caos, no meio da dificuldade, vá orar, irmão. No meio do problema, vá orar. Vai entregar ao Senhor as suas angústias. Porque hoje parece que não existe mais crente que quer orar, não. É 5 minutos que ajoelhou, já deu preguiça, o joelho já doeu, a coluna não sei o que lá, não quer mais orar, mas quer receber as bênçãos do Senhor. O Senhor nos chama a buscar Ele, até que o Senhor venha e aviva-nos. É muito bom. Aviva-nos. Avivar o que se não tem oração? Avivar o que se não tem arrependimento? Avivar o que se você se preocupa em estar na rede social postando besteira? Avivar o que se nem se vestir direito você não sabe? Com decência. A nossa vida cristã é uma extensão
Não é só aqui na igreja não, é a vida completa. A nossa vida é um culto ao Senhor. É legal vir para a igreja, se vestir com um vestidinho bonitinho, com a bolinha, não sei o que lá embaixo. E quando sai daqui, usa a pior roupa que tem. Aí você pode pensar em direta, não é indireta não, irmão. Pelo amor de Deus. É a verdade, é a Bíblia, é a essência, é a ordem. Deus nos chama para isso. Nós precisamos aprender a viver uma vida santa com Jesus. Não tem avivamento sem santidade, não. Não tem coisa nova sem santidade, não. Sem santidade, ninguém. A palavra diz o quê? Aí você acha que você lá fora, com um shortinho aqui, com um decote desse tamanho, os homens, sem camisa pelo meio da rua, achando que está sensualizando para Deus e o mundo. Eu vou dizer para vocês que isso não estava preparado não. Isso não é jargão de ninguém não. Isso é palavra. Porque a gente está acostumado a viver uma vida de cristão rasa demais. Acha que vem aqui, bota a melhor roupinha, mas lá fora vive de qualquer jeito e Deus aceita. Deus aceita não. Deus não aceita. É santidade. É vida com Deus. É abrir mão das suas vontades para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer viver a vontade do Senhor? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Eu já quero entrar para o quarto e último ponto, que diz assim, o versículo 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, todos nós, porém, nós iremos no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O quarto e último ponto dessa mensagem é: não tenha medo, sua vitória já está escrita. Existe um processo para vencer o gigante? Existe. Mas não tenha medo, a sua vitória, ela já está escrita. O Senhor já escreveu, o Senhor já desenhou, o Senhor já disse que ia acontecer. Por isso, não tema. Eu queria pedir para que você fechasse os olhos nesse momento, e que você começasse a lembrar e pensar em quais são os seus gigantes. O que é aquilo que tem assolado a sua mente? O que é aquilo que tem tirado a sua paz? O que é aquilo que tem feito você muitas vezes não conseguir dormir direito? O que é que tem assolado a sua alma? Quais são as suas dores? O que tem te afligido? O que tem abatido a sua alma? Deixa eu dizer para você, não tenha medo, a sua vitória já está escrita. Assim como o Senhor fez no passado, Ele continua fazendo hoje. É depressão, é ansiedade, é doença, é no financeiro, eu não sei o que é, mas eu sei que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus, e tudo Ele pode fazer. Não há nada que seja impossível para Ele, não há nada que seja muito difícil, não, porque para Deus não há nada impossível. E hoje Ele te lembra: ei, existe um gigante? Existe, mas assim como eu estive com Davi, eu estarei com você.
Assim como eu fiz no passado, eu continuo fazendo. Assim como eu fiz, eu vou fazer. Isaías 41, no versículo 10, diz assim: escuta essa palavra aí, traz ela para o teu coração. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Por isso não temas. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu medo, mas Deus está dizendo: ei, não temas, eu fortalecerei, eu segurarei na sua mão. Eu segurarei você com a minha mão direita vitoriosa. Não está vendo solução? A solução é Ele. Não está vendo esperança? A esperança é Ele. Não está vendo nada na sua frente? Chama Ele para perto de você.